Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, reunidos em Cristo Jesus, neste santuário do Pai das Misericórdias, e nós também, em comunhão com tantos outros, nem conseguimos imaginar quantos sejam, que através da TV Canção Nova e dos meios que são tão eficazes, acompanham esta Santa Missa, assistem, e mais do que acompanhar, assistir, participam conosco, orando conosco, ouvindo a palavra de Deus conosco e, por certo, recebendo também, como nós, que aqui estamos nesse santuário, de uma torrente de graças abundante para todos nós. Vocês também que estão em casa pela televisão, sintam-se bem próximos do nosso coração,
que, como rezávamos no início desta Santa Missa, na oração própria deste dia, celebramos com alegria, fazendo lembrança, recordando destes que nos deram as primícias da nossa fé enquanto cristãos, Pedro e Paulo. Duas figuras fantásticas para a vida da igreja. Dois homens que tiveram uma experiência tremenda da presença de Deus em suas vidas e puderam, de modos diferentes, compartilhar desta mesma experiência fundante do encontro com o Senhor. Ouvimos o Evangelho e ficamos tão admirados diante de um Deus que confia. As obras de Deus são tão maravilhosas, são tão grandes, e nós podemos, ao folhear as páginas da Escritura, perceber o agir de Deus, o operar de Deus, o fazer de Deus. E seu agir, seu operar, seu fazer, são tão somente revelação de todo o seu ser. Deus é, e suas obras são maravilhosas. Deus é, e suas obras são grandes. Deus é, e seus planos são abençoados, abençoadores. E esse Deus que é tão grande em sua essência e em suas obras, este Deus que é tão maravilhoso em seu poder, é um Deus que conta com a colaboração dos seus filhos, dos homens, das mulheres. Nós podemos hoje, meus queridos, dizer que estamos celebrando esses dois colaboradores da obra divina, esses dois colaboradores, diretos e diletos do Senhor Jesus, esses dois cooperadores, colaboradores, cooperadores, Pedro e Paulo. Por vias diferentes, repito, mas a partir de uma experiência fundante única, eles se colocaram inteiramente à disposição do Senhor. Mesmo e apesar das suas fragilidades, mesmo e apesar de sua pequenez, cada um pôde apresentar-se ao Senhor. Pedro, aquele que ficou encantado quando André lhe falara de alguém que realizava maravilhas, portentos, de um pregador que tinha uma palavra cheia de sabedoria, que não só encantava, mas quebrantava corações. André chegou e disse, André era irmão de Pedro, e disse, olha, nós encontramos o Messias. E Pedro então vai, afoito, com sua personalidade, pelo que dá a entender o Evangelho, sempre tão curioso, sempre tão rápido, sempre tão célere, ele vai para encontrar o Senhor. E aquele encontro com o Senhor foi transformador em sua vida. Naquele momento o Senhor já lhe faz um chamado que vai repercutir pelo resto de sua vida, até a hora crucial de sua vida em que ele, pelo Senhor, derrama o seu sangue. Jesus o chamou, e Jesus lhe diz, farei de ti pescador de homens. Pedro, por certo, não entendeu tudo, logo, não compreendeu tudo, mas tudo deixou e pôs-se a seguir Jesus.
e muito próximo de Jesus, e Jesus quis tê-lo muito próximo, Jesus quis formá-lo muito próximo. Jesus sabia e foi conhecendo o coração de Pedro, conhecendo a mentalidade de Pedro, conhecendo as mazelas de Pedro. Pedro foi se deixando também conhecer pelo Senhor e foi conhecendo a Jesus, às vezes até com certa contrariedade, não compreendendo de todo tudo, mas ele foi conhecendo e foi nascendo para uma vida nova com o Senhor. E Jesus formou Pedro. Passou um certo trabalho, porque Pedro tinha meio que a cerviz um tanto endurecida. Mas o Senhor não desistiu de Pedro. Mesmo que tenha que por vezes exortá-lo, Deus não desiste dos seus. Mesmo que por vezes tenha que nos exortar, nos corrigir, nos repreender. Ele nos repreende, nós sabemos pelo livro do Eclesiástico de que Deus repreende os que ama. Pedro foi repreendido por Jesus, Pedro foi corrigido por Jesus, Pedro recebeu de Jesus até uma palavra de exorcismo. Sai, vá de retro, porque não estás a pensar conforme os desígnios de Deus. Não é que tudo na vida de Pedro foi tão fácil, queridos. Não existe a palavra fácil para os seguidores de Jesus. Jesus nunca falou de facilidade, nunca prometeu facilidades. Quem deseja trilhar um caminho de facilidades pela via cristã, vai se frustrar, vai se decepcionar. Mas Pedro foi aprendendo a ser fiel. Foi aprendendo a ser fiel. E trilhou a duras penas, sim, trilhou a duras penas um caminho de fidelidade. Aprendeu que os caminhos largos da facilidade são enganadores e perniciosos, perigosos. Pedro, com isso, chega uma hora em que no ministério de Jesus, Jesus surpreende a todos e continua a nos surpreender quando por desígnio do seu coração, e tão somente do seu coração, Jesus pergunta aos discípulos, é a página que nós ouvimos hoje: quem dizem a respeito de mim? São muitas as respostas, mas naquela hora, Pedro, que aprendeu a conhecer Jesus, Pedro então, por primeiro, ele será chamado pela igreja com muita reverência do príncipe dentre os apóstolos, porque por primeiro, ele toma a frente e vai declarar solenemente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquela palavra sai do coração, da mente, dos lábios de Pedro, claro que não por um impulso meramente humano, há já um influxo da graça tremendo, e ele então diz ao Senhor: tu és o Cristo. E ao falar a palavra Cristo, Pedro estava reconhecendo: há em ti uma unção, há em ti uma graça especial, há em ti um poder, há em ti algo que eu não consigo de todo compreender. Eu só sei que tu és o Cristo, que tu és o Messias, que tu és o ungido do Pai. Eu creio que tu és o Senhor. Amém, irmãos? Ele é o Senhor, o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Pedro já estava sendo tomado pela graça do Espírito. Já havia para aquele momento uma graça especial na vida de Pedro, o discípulo. Deus Pai se compraz em dar do seu Espírito para revelar das suas riquezas àqueles que Ele escolhe. Assim foi na antiga aliança, quando Deus Pai com largueza
dava do seu Santo Espírito sobre aqueles que eram escolhidos para uma missão especial. E para esta missão de apontar o Messias, o Senhor Jesus, Ele mesmo vai dizer: Pedro, não foi a carne, mas foi do alto. Não foi da carne, mas foi pelo Espírito. Pedro, pelo Espírito, um discípulo que já recebe uma graça especial de reconhecer. E o Senhor Jesus, diante daquela palavra de Pedro, o Senhor Jesus, Ele então diz: e tu és Pedro. Quando eu te chamei, tão somente Simão, mas eu quero te chamar de Pedro, de pedra. E sobre ti, e sobre o que tu és, e o que tu dizes, sobre o que tu és, meu discípulo, e sobre o que tu estás a dizer, pelo Espírito, eu vou edificar a minha igreja. Sobre o que tu és, meu discípulo, e sobre o que tu dizes, sob a ação do Espírito, eu edificarei a minha igreja. E naquela hora, o Deus Todo-Poderoso confere a Pedro uma graça tão especial: eu te darei as chaves. Você bem sabe, nós não damos as chaves de lugares ou de coisas importantes para qualquer um, somente para em quem nós confiamos. Bendito seja Deus, Ele confiou a Pedro aquilo que já estava sendo gestado no coração de Jesus e queria nascer poderosamente sob a ação do Espírito. Ele concede a Pedro: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro não compreendeu ao certo tudo o que iria implicar. Pedro não imaginara que depois de 2000 anos quase, estaríamos nós aqui, igreja do Senhor, reunidos, fazendo memória daquele momento tão especial em sua vida. Ele não imaginara tudo o que iria acontecer após aquele momento. Mas Pedro continuou seguindo Jesus, como um discípulo, servo, não como alguém que estivesse acima, mas como um discípulo. E dias atrás, justamente no consistório, celebrando a festa de São Pedro, quando o Papa colocou o barrete cardinalício sobre 14 irmãos nossos da igreja, bispos, e os elevou à dignidade de cardeais, o Papa lhes disse: vocês, sendo hoje cardeais, vocês não se sintam acima de ninguém, mas servos de todos. Não se sintam acima de ninguém. E Pedro, tendo recebido de Jesus o poder das chaves, ele continua a sua vida como um entre os discípulos. Evidentemente que os discípulos que estavam ao seu derredor perceberam e puderam sentir a deferência do Senhor para com ele. E começaram a honrá-lo, sim, e começaram a ouvi-lo, sim, mas pelo que nós lemos nas Escrituras, Pedro continua entre eles como um dos discípulos. E assim, continua ainda. Não é que aquela investidura do Senhor o isentou de suas mazelas, o isentou de seus pecados, o isentou de suas culpas, de suas misérias. Ele continua com todas elas. Inclusive depois disso, sente medo, foge, nega o Senhor. Mas o seu coração era um coração rendido ao Senhor. Nesta tarde, meu querido, minha querida, peçamos ao Senhor, nós que somos igreja do Senhor, peçamos ao Senhor a graça de ter um coração rendido ao Senhor, amém? Erga sua mão direita e diga: Senhor, eu quero ter um coração rendido a Ti, em fidelidade a Ti, em amor a Ti, Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, serei discípulo Teu na Tua
sua igreja para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. E olhe para o irmão e diga para ele: você é discípulo de Jesus. E Deus confia em ti. Deus confia em ti. Ele confia em cada um de nós. E Pedro pode fazer tantas lindas experiências, cheio do poder do Espírito, depois da ressurreição de Jesus. É ele que por primeiro vai tomar a palavra e vai anunciar Jesus ressuscitado, vivo. É ele quem vai por primeiro, com João, experimentar a graça poderosa de agir na pessoa de Jesus e de pregar como Jesus, com a autoridade de Jesus, quebrantando corações que se convertem diante de sua palavra cheia também de unção. É ele que, cheio do Espírito Santo, vai subir ao templo, encontrar o paralítico e vai poder dizer, na mesma unção de Jesus: eu ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. E Pedro pôde ir fazendo com aquela igreja nascente em Jerusalém, fazendo ainda outras experiências. Depois que o Senhor Jesus subir aos céus, Pedro continua fazendo a experiência da presença de Jesus pelo poder do Espírito Santo em sua vida, e o coração dele foi abrasado, e ele pôde experimentar o poder libertador de Jesus, como ouvimos hoje, quando ele lá no cárcere, na prisão, sofrendo as mazelas, já por causa de sua pregação em nome de Jesus, posto nos maiores apuros, tendo sido flagelado, ele está lá na prisão. E lá na prisão está o Pedro orante. E o Pedro orante ali, salvaguardado pela oração da igreja, porque a igreja já reconhecia em Pedro uma graça especial, e por isso ele preso, e a igreja orando por ele. Por isso hoje, queridos, é dia de orarmos pelo nosso Pedro. É dia de orarmos pelo Papa Francisco, amém? Nós dizemos que hoje é o domingo do Papa, quando a igreja ora pelo Papa, quando nós oramos pelo Papa, que não está num cárcere, mas que muitas vezes se encontra em meio a situações que são também tão duras e tão difíceis, incompreendido, perseguido, mal querido, maldito e mal amado. Muitas vezes, meus queridos, oremos pelo Papa, para que ele possa sempre ter a firmeza de Pedro e ter a liberdade do apóstolo Paulo. Paulo, que passo a falar agora. A firmeza de Pedro e a liberdade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, queridos, Paulo, Saulo de Tarso, homem douto, conhecedor da cultura helênica, de cidadania romana, judeu piedoso, fariseu, era da escola de Gamaliel, daquelas que eram mais bem consideradas. Paulo, defensor das tradições judaicas, conhecedor da lei, homem reverente a Deus. E ele também é escolhido. Ele, inclusive, neste momento em que Pedro estava na prisão, ele era um daqueles que se compraziam com a prisão de pessoas como Pedro. Enquanto Pedro era torturado, Paulo, ele achava que aquilo era o mais correto mesmo, porque ele também achava que os seguidores do caminho deveriam ser presos, deveriam ser extirpados, aniquilados. Paulo era daqueles que diziam: vamos acabar com estes discípulos deste tal de Jesus, o Nazareno. Isso é uma seita, isto é uma heresia, isto põe em risco a nossa milenar tradição judaica. E eis que ele, indo para Damasco, ia para Damasco não para uma viagem missionária, quanto tantas que ele iria realizar, mas ia para Damasco para aprender,
para trazer cativos para Jerusalém, para se juntar aos discípulos de Jesus presos em Jerusalém, trazer-os de Damasco. Ora, o cristianismo e os seguidores do caminho já estavam em outros lugares, era preciso ir prendê-los. E quando ele está no caminho de Damasco, antes mesmo, lá em Damasco tinha uma igreja que orava. A igreja que estava em Damasco sabia que estava prestes a ser também perseguida e muitos iriam sofrer. Eis que no caminho de Damasco, que você conhece, lá em Atos dos Apóstolos diz, ele foi tomado, uma experiência sobrenatural o alcançou. Uma luz intensa o envolveu, e quando ele menos percebeu, já estava prostrado ao chão, cegado. Ouviu uma voz, perguntara quem era. A voz dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegues, ó Saulo? E a partir daquela hora, aquele douto, cheio de si, cioso de suas tradições, se vê também por terra, e se vê totalmente dependente, elevado aos braços, e chega lá, onde estava a comunidade, recebe a unção do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, a igreja ora por ele, Ananias impõe as mãos, e a partir daquele dia, a vida de Saulo o transformou em Paulo, tão pequeno, mas que se tornou tão grande, que foi tornado grande, e ele começa também a anunciar, vai conhecer Jesus com humildade, porque ele volta ao seio daquela comunidade primitiva, volta a Jerusalém, ele vai ouvir falar de Jesus, ele vai às fontes, vai aos discípulos da primeira hora, conhece a comunidade cristã nascente, e aí começa a ouvir acerca de Jesus, e além do testemunho dos primeiros, ele também vai sendo tomado pelo Espírito Santo, e depois parte e começa a anunciar com uma liberdade incrível. Ele que antes cioso de si, cioso das leis, cioso das liturgias do templo, cioso das tradições, de repente ele se percebe um homem livre, e é com liberdade, com uma firme liberdade, que ele se põe a pregar o Evangelho de Jesus. E assim, os dois, como que se completam? Os dois se unem. Não existe entre os dois mais dissensões. São tão diferentes e por meios tão diferentes anunciam o único Evangelho de Cristo, como rezamos na liturgia de hoje. Anunciam com fervor, com ardor, com zelo. Pedro zeloso pelo Evangelho da salvação. Paulo ardoroso. O ardor e o zelo destes dois apóstolos dão à igreja segurança e dão à igreja liberdade. E é assim que a igreja vem até os dias de hoje, com firmeza e liberdade, com segurança e fluidez. A igreja hoje, assim como ela está nos quatro cantos da terra. Queridos irmãos e irmãs, peçamos também a nós a graça que foi dada ao apóstolo Paulo, a graça desse encontro com o Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo, para sermos ardorosos, anunciadores do Evangelho. E oxalá possamos nós, meus irmãos, também honrar o Senhor Jesus. Nós, durante o dia de hoje, no nosso Kairós, nós anunciamos o poder do sangue de Cristo, porque hoje é o primeiro dia
do mês de julho, o mês do preciosíssimo sangue de Jesus. Honramos o preciosíssimo sangue de Jesus. Oramos e clamamos por sua aspersão salutar. Pedro e Paulo puderam eles também proclamar o poder deste sangue, a graça eficaz, redentora deste sangue. E mais, eles receberam da redenção e da salvação pelo sangue de Cristo, e eles puderam associar ao sangue de Jesus o seu próprio sangue. Os dois, e por isso hoje a igreja se reveste de vermelho, para lembrar que os dois, em Roma, derramaram seu sangue. O sangue do homem Pedro, o sangue do homem Paulo. O sangue de Pedro e o sangue de Paulo não salvam, porque são só, e eles, Paulo um dia bem disse, eu sou só um homem. Mas o sangue deles foi derramado em louvor daquele que tem o poder de me salvar e de te salvar. E assim como eles, nessa história de quase 2000 anos de igreja, são muitos que derramam lágrimas, suor e sangue por essa igreja. Esta é a igreja do Senhor, que nasceu do lado aberto de Cristo, lá na cruz, quando jorrou sangue e água do seu coração. Esta é a igreja de Jesus, a igreja da fidelidade até o fim. E por esta igreja do Senhor, muitos até o fim são fiéis. E se for preciso, para demonstrar essa fidelidade com o sangue, o fazem, como fizeram Pedro, como fizeram Pedro e Paulo. Que Deus nos dê essa graça da fidelidade até o fim, por amor a Deus e em favor da igreja do Senhor. Amém, irmãos? Que sejamos fiéis para a glória de Deus Pai. Vamos ficar de pé e vamos pedir os dois apóstolos cheios do Espírito Santo. Talvez alguém pergunte, como é que eles conseguiram? Como Paulo combateu o bom combate? Como Pedro foi fiel até o fim? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que tudo pode na igreja. Sem o Espírito Santo, queridos, a igreja já teria sucumbido. Por isso agora coloca a mão sobre o seu coração. Hoje, na festa dos apóstolos, cheios do Espírito Santo, nós vamos pedir também sobre nós, além do derramamento e da aspersão do precioso sangue de Jesus. Sangue de Jesus honrado pelo sangue dos mártires. Hoje Pedro e Paulo, amanhã os protomártires, e assim a cada... E nunca faltou à igreja este derramamento do sangue. Mas que venha também sobre nós o Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós agora pedimos, e você vai pedindo, vá orando, abra o seu coração e peça, vem Espírito Santo de Deus. Vem, ó Espírito Santo, dá-me a têmpera apostólica, a têmpera dos teus amados discípulos, Pedro e Paulo, dos fervorosos apóstolos, Pedro e Paulo, das testemunhas fiéis, Pedro e Paulo. Sim, Senhor, que o meu coração seja ardoroso, batizado com teu Espírito. Solte sua voz e vai orando e vai pedindo. Bendita seja, Senhor. Bendita seja a tua palavra, Senhor. Livra-nos de todos os temores. Se você, como discípulo de Jesus,
se atemoriza, se acovarda, se intimida. Coisa horrível, uma igreja acovardada, uma igreja intimidada, uma igreja amedrontada. Por isso hoje na festa dos apóstolos, com Pedro e Paulo, nós dizemos: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livra o Senhor Deus. E você, se você tem medo, palavra profética para nós: não tenhais medo. Não tenhais medo. Pedro não se intimidou nem na prisão, também não se intimidou diante da cruz. Paulo não se intimidou, nem se atemorizou, mas ele foi corajoso. E quem dá isso? O Espírito Santo. Cantamos e pedimos. Levante seus braços e diga: e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito. Isso, meu irmão, levanta Deus, tuas mãos e pede ao céu. e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. O Senhor faz novas todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Clamamos a aspersão do sangue de Jesus sobre toda a igreja. Clamamos o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. Seja a igreja sinal de salvação no mundo, para todos os povos, raças, tribos e nações. Seja a igreja portadora da graça, da bênção, da unção do Cristo, que batiza com o Espírito Santo. E faz novo, todo novo. E me faz novo, as palmas, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito. Levante seus braços bem lá no alto e peça: e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Espírito, Espírito de Deus. Espírito, Espírito de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.